É hoje nosso convidado Pedro Areses, professor catedrático da Escola de Engenharia da Universidade do Minho, defende um novo estudo sobre o desenho de fatos espaciais para Marte. Já vamos perceber o que deve ser considerado. Muito bom dia, obrigada por estar connosco. Bom dia. Vamos já falar deste estudo, que tem colaboração também do MIT. Para já vemos os destaques da imprensa de hoje. Quero começar por falar sobre esta guerra comercial dos Estados Unidos à empresa chinesa Huawei. A Google vai colaborar com a empresa até agosto e isto depois do Departamento do Comércio dos Estados Unidos considera à empresa chinesa uma licença temporária. Como é que tem acompanhado esta questão? Sim, eu decidi destacar esta notícia exatamente por ter sido notícia já nos últimos dias, esta guerra comercial de alguma forma, mas que tem tido um nível quase governamental ao nível das estratégias e posicionamento dos dois países que hoje em dia dominam de alguma forma as economias mundiais, que são os Estados Unidos e a China. E nesse sentido, de facto, temos assistido a uma escalada desta guerra. Os Estados Unidos acabam por alegar uma possibilidade de emergência nacional por ameaça à segurança do próprio país, para interditar alguma atuação destas empresas chinesas. A Google vem agora, como uma grande empresa tecnológica, vem agora anunciar o bloqueio a algumas plataformas que partilhava com a Huawei, mas eu julgo que é importante e é interessante, sobretudo, verificar é que, de facto, se percebe que isto é uma guerra comercial e que tem esse impacto grande. Isto tem vários antecedentes, mas, sobretudo, o que é interessante é perceber que aquilo que era a pressão internacional ao nível do comércio e que se dava, sobretudo, naquelas empresas mais tradicionais, do petróleo, do minério, as tarifas do alumínio e essas coisas que tipicamente falávamos em economia, têm vindo a deslocar-se para as áreas mais tecnológicas, para as empresas de base tecnológica. E hoje em dia, de facto, a discussão está colocada em empresas que para nós eram relativamente novas e que têm um impacto a nível mundial, como hoje se percebe, muito grande, e que vai ser interessante acompanhar o desenvolvimento desta questão, porque a China já deu sinais claros que o assunto não ficará por aqui, portanto tem um plano B, e sobretudo a empresa especificamente, a Huawei, e vai ser interessante perceber exatamente quais são os movimentos do futuro. Muito bem. O Prémio Camões, o prémio literário mais importante do universo da língua portuguesa, foi atribuído a Chico Buarque, o ícone da música popular brasileira, e quero sublinhar também, este é um dos destaques do Jornal Público, quero sublinhar também aqui nesta conversa. Exatamente, eu foi com algum apreço e satisfação que ontem verifiquei no final do dia, foi anunciado no final do dia no Brasil, já à noite em Portugal, esta atribuição deste grande prémio muito importante, o Prémio Camões. Basta pensar nos anteriores premiados deste prémio, como o António Lobantuno, Saramago, Mia Couto, Jorge Amado e outros tantos. E, de facto, foi uma escolha unânime do júri, isso foi salientado para este músico, que é mais conhecido como músico, mas, na realidade, é uma pessoa que tem um passado ligado à literatura, mas também ao teatro e ao cinema. É uma pessoa quase com 75 anos, embora muito presente nas nossas vidas, e, sobretudo, é importante, embora o júri tenha deixado de fora essa componente, mas é uma componente que está muito associada ao Chico Buarque, que é a componente de luta contra a ditadura militar e sobre a luta pela democratização do Brasil. É uma trajetória que lhe está inerente, também com ligações partidárias. Portanto, é uma mensagem política. Eu julgo que há essa mensagem política de alguma forma que está intrínseca à atribuição deste prémio, embora o júri obviamente não reconheça isso e ponha a ênfase, e me parece muito bem, no trabalho artístico do Chico Buarque. De todas as formas, também é muito interessante, e o meu destaque ia muito por aí, é fazer a analogia com o Prémio Nobel da Literatura 2016 do Bob Dylan. É quase uma obrigação referir essa analogia e, de facto, põe em contraste as duas correntes que hoje em dia, de facto, verificamos sobre essa atribuição destes prémios de literatura fazem sentido a cantautores ou a compositores ou letristas, e se devemos considerar esses contributos como contributos de literatura também. De todas as formas, eu acho que é de todo merecido, pese a humildade da minha opinião neste caso específico,
mas particularmente fiquei muito agradado, sobretudo porque gosto muito da obra do Chico Buarque, sobretudo da obra musical, em particular algumas músicas que conheço com mais detalhe, entre os quais, por exemplo, a Jenny e o Zeppelin, que é uma das músicas da minha playlist atual e que gosto muito de ouvir, sobretudo na voz do António Zambujo. Muito bem. Avançamos para outro assunto, neste caso uma previsão do site AccuWeather sobre o verão muito quente. Podemos ter temperaturas acima dos 43 graus, vários dias consecutivos, e aqui o jornal também se centra na questão do risco de incêndios. Sim, eu destacava exatamente essa notícia, que apesar de ser apenas uma notícia relacionada com uma publicação num site, quase como um alerta, mas eu destacava exatamente pelo facto de perceber que alguns países, nomeadamente os países do sul da Europa, estas ondas de calor são cada vez mais recorrentes. E são recorrentes e isso implica riscos específicos ao nível do incêndio, que é algo que está em Portugal ainda muito presente e, portanto, que temos uma preocupação muito grande em incidir nesse domínio. Mas eu alargaria estes riscos imediatos para outras questões, nomeadamente questões de saúde pública, quando pensamos que estas ondas de calor afetam um conjunto de pessoas, sobretudo pessoas de maior sensibilidade, como os idosos, as crianças ou as pessoas que tenham já e que sofram de alguma doença, e o impacto que isso pode ter. E depois outros impactos, nomeadamente também a nível da agricultura. E acho que é uma preocupação que é atual, uma preocupação de todos. Sobretudo acho que os governos têm vindo a aproximar-se da opinião geral em termos de preocupação relacionada com as alterações climáticas e alguns sinais mostram isso de forma clara. Ainda esta semana, salvo erro ontem, foi anunciado também o Prémio Pessoa, que foi atribuído a Miguel Bastos Araújo, um biogeógrafo, cujo trabalho incide sobretudo nas alterações climáticas e na alteração da biodiversidade. E, portanto, parece-me muito relevante assinalar exatamente isso e sobretudo, assinalar o risco que nós, como país do sul da Europa, podemos estar expostos a alterações climáticas, nomeadamente, e fala-se muito nessa questão, em podermos, em poucos anos, estar já com um clima que é muito parecido com a região do norte da África, nomeadamente em países como Marrocos, a Argélia e a Tunísia, em que temos um regime muito ligado, um regime climático muito quente, pouca umidade e, portanto, os riscos que falámos antes são ainda muito mais evidentes. Muito já o apresentei inicialmente, é professor da Escola de Engenharia da Universidade do Minho e defende um novo estudo sobre o desenho de fatos espaciais para Marte, e esse estudo acaba de ser publicado numa revista científica em coautoria com cientistas do MIT. O que é que deve ser considerado quando se pensa em conceber fatos espaciais para os astronautas? Eu começava por dizer, desde já, que de facto o fato espacial, o fato dos astronautas, é na realidade muito mais que um fato. Na realidade, costuma-se dizer de brincadeira, quem estuda estas questões, que o fato é a nave espacial mais pequena que existe. Porque na realidade a complexidade associada àquele fato, que nós vemos apenas como um fato e um conjunto de vestuário quase do astronauta de trabalho, na realidade encerra em si um conjunto muito grande de tecnologias que lhe estão associadas e de restrições também em termos de desempenho. E, portanto, o nosso estudo focou-se muito sobre o impacto da utilização dos fatos espaciais ao nível do próprio utilizador, que neste caso são os astronautas, sobretudo das lesões que eles podem originar e, sobretudo, numa perspectiva de utilização cada vez mais recorrente destes fatos, sobretudo quando pensamos em missões de longa duração, como as missões que hoje em dia falamos muito, como a ida novamente à Lua e, sobretudo, a ida até Marte. Portanto, defende um fato apropriado a cada astronauta. Deve ser feita a imagem do astronauta e não um fato feito de uma forma geral? Sim, desde logo os fatos espaciais são de facto desenhados e sobretudo ajustados a cada astronauta em particular. Temos notícias recentes sobre um cancelamento de uma missão espacial ou com um astronauta específico porque não tinha o tamanho dessa, era uma senhora, era a primeira vez que ia acontecer o chamado spacewalk de duas mulheres, portanto, meramente feminino, e foi cancelado exatamente por falta de um tamanho. Na realidade, foi muito mais complexo do que isso. Os fatos têm tamanhos, mas são ajustados, e é o ajustamento desses fatos à pessoa que, por vezes, é complicado.
Na realidade, eles já são muito desenhados especificamente a pensar na anatomia dos astronautas, mas depois há outras questões mais complexas e, sobretudo, ligada à tecnologia que é incorporada na pressurização dos fatos, que fazem com que ele tenha um período de ajustamento longo e, portanto, que não possa ser feito do pé para a mão, por assim dizer, perdoem-me a expressão, mas obriga a um tempo de preparação e planeamento, e daí tenha sido cancelado e tenha optado por um outro astronauta. Mas, na realidade, estes fatos consideram muitas questões, desde logo as tarefas que os astronautas vão fazer também e as condições em que o fazem, sobretudo, e é isso que nós, neste estudo, tivemos em consideração, sobretudo para pensar como é que isso impacta ao nível da saúde dos próprios astronautas e, sobretudo, como é que podemos desenvolver modelos computacionais que permitem antever alguns destes problemas, resolvendo-os ou tentando otimizar o design destes fatos. E não sendo necessário uma adaptação tão longa. Exatamente. Muito bem. Muito obrigada por ter estado connosco. Eu é que agradeço, Bom foi um dia. prazer. Até uma Bom próxima dia. oportunidade. Fazemos agora um curto intervalo. Voltamos já a seguir para atualizar a informação. Até já.